E disse para vocês que Davi ele era músico. E a Bíblia dizia que ele acordava justamente na virada da madrugada. Deixa eu passar aqui entre o pessoal. E a Bíblia vai dizer que ele acordava e ele saía para a varanda do seu palácio. E ele olhava Jerusalém com a sua harpa e ele escrevia seus salmos. A visão que Davi ele tinha de Jerusalém era justamente essa que a gente está vendo aqui agora. Não tinha essas casas do bairro árabe, ele conseguia ver a extensão do Monte das Oliveiras, o sol nascendo do Oriente, a luz dourada refletindo nas pedras de Jerusalém. E ele escrevia grandes salmos olhando para o Vale do Cedro. Ele escrevia Adonai Ro'i lo esar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Escrevia, como eu falei para vocês, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro, né? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vários salmos que ele escreveu aqui, por exemplo, salmos de amor a Jerusalém, olhando para a cidade. Ele dizia, In ishkaher Yerushalayim, tishkar yemeni. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua destreza, se eu não me lembrar de ti como a minha maior alegria. Rosh al-Simchati, o topo das minhas felicidades. E aqui ele tinha essa visão de Jerusalém e escrevia os seus salmos. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz também que algumas traduções usam Erev, que seria tarde, mas Erev no contexto bíblico pode ser usado também na viração da noite para o dia, ou seja, na madrugada. Numa dessas ocasiões, ele levanta, mas ao invés de ir para a guerra, ele ficou em Jerusalém, e ao invés de ir para a guerra, ele levanta durante a noite também sem a sua harpa, e ele sai para a sua varanda, para o seu terraço, sem a harpa, não para louvar, não para guerrear, mas sim para observar o seu reino, a obra das suas mãos e as suas conquistas. E foi nessa ocasião que, ao invés de criar mais um salmo, ele olha para baixo, onde ficava a casa dos oficiais. Geralmente, os principais militares moravam à frente das muralhas, porque assim eles iam ainda ser mais vigilantes em proteger a cidade, sabendo que eles seriam os primeiros destruídos se houvessem guerra. E ele vê uma mulher, esposa de um dos seus oficiais de guerra, Urias, tomando banho, Batseba. Ao invés de fazer mais um salmo, como ele sempre fez, ele sai sem sua harpa e olha para Batseba. Olha que interessante. E teria sido essa visão que ele viu, realmente ali embaixo. E aí a gente já vai descendo também, eu só vou esperar o pessoal aqui passar, esse é um grupo de israelenses. E aí a gente pode falar o porquê que isso aconteceu também. A questão é que a gente já passou de 1 hora, Mas eu vou resumir para vocês. Quando Davi ele vai fazer isso, o pecado de Davi, vocês sabem da história, ela era casada e Davi vai cometer o maior pecado da sua vida, não com ela, mas com Urias. Porque no momento da guerra, se Urias ele estava no campo de batalha, o que acontecia na época? Ela recebia uma carta de divórcio. Isso acontecia porque se ele morresse no campo de batalha e ele não tivesse dado a carta de divórcio, não ia ter como ele voltasse ou alguém dar o divórcio para ela. Ela ia permanecer uma mulher casada para sempre sem uma carta de divórcio e não ia poder casar nunca mais. Então o que os soldados faziam na época da guerra? Eles justamente... Perdão, o rapaz está tirando o lixo aqui. Eles justamente deixavam uma carta de divórcio e a mulher ficava divorciada enquanto eles não voltassem do campo de batalha. Então Davi ele não cometeu adultério com Batseba. Ele teve uma relação com ela, mesmo que ela fosse uma mulher que também, no caso, seria casada, ao mesmo tempo não casada, mas também não casou com ele. Seria uma fornicação, eu não sei, eu não entendo dessas coisas, questões mais de pecado. Mas a questão é que o pecado que ele cometeu depois, e eu vou resumir muita história, espero que vocês tentem pesquisar depois, é que ele teve relações com ela, a Bíblia vai até enfatizar, e a gente começa a entender por que ela estava tomando banho ali, como que uma mulher poderia estar tomando um banho assim e uma pessoa vê? Justamente porque os homens, em primeiro lugar, estavam na guerra. Em segundo lugar, era madrugada. Em terceiro lugar, a Bíblia vai falar que após o seu período, Batseba, ela foi, eu acho que é assim que fala em português, Batseba, ela foi se purificar. O livro de Levítico fala que depois que a mulher saía do seu ciclo menstrual, ela deveria ir para um fluxo de água corrente e tomar um banho. Então era isso que Batseba estava fazendo. Uma coisa normal para a religião judaica, eu falei para vocês na nossa última live também sobre os mikvot, ou mikveh, que seriam aqueles banhos rituais de purificação. E por isso ela estava tomando um banho, para se purificar após o fim do seu ciclo menstrual. E aí nesse banho, Davi, ocioso, vai lá
e vê ela tomando banho e vai chamar ela e vai ter relações com ela. Vocês sabem que depois disso ela anuncia para ele que está grávida. Davi ele tenta fazer um plano para que Urias volte da guerra e ele diz: vai para casa, Urias, tenha um tempo com a sua mulher. Por quê? Porque ele queria acobertar o caso que Urias tivesse relações com ela, que depois nascesse o filho e ninguém ia ter dúvidas. Ah não, foi de Urias, porque Urias já estava aqui. E Urias ele vai dormir no pátio, até que Urias não vai voltar para casa, ele diz que ele quer ir para o campo de batalha, e Davi coloca ele na frente de batalha e Urias morre. Davi planejou a morte de Urias, e o pecado de Davi foi a morte de Urias, não o adultério com Batseba. Mas enfim, vocês sabem também da história, o profeta Natan vem aqui, diz uma parábola, tinha um homem que tinha centenas de ovelhas, um outro homem que tinha uma, e esse homem que tinha centenas matou a ovelha do homem que só tinha uma ovelha. E o que acontece com esse homem, Davi? Davi fala: esse homem tem que morrer. E aí Natan fala: esse homem é você. E aí Davi, ele se arrepende, mas ainda não é o suficiente, justamente nesse ambiente que a gente está aqui agora, no ambiente do palácio de Davi. Natan, ele vai falar, claro, né, em nome de Deus, ele vai falar: então Davi, você foi perdoado, mas há consequências. Eu, o Senhor dos Exércitos, te dei o trono sobre Israel, te dei uma nação, te dei as 12 tribos, você unificou Israel, e ele ainda diz: e eu teria te dado o dobro ainda, se fosse necessário. Ainda assim, tu pecastes contra mim. E por causa disso, dentro da tua família tu serás traído, a tua família coabitará com a sua mulher. Isso, é claro, é uma profecia que aconteceu depois com Absalão. Lembra o filho de Davi, que depois vai tomar o trono, vai pegar o harém das esposas do pai, vai levar elas aqui para baixo e vai dormir com todas elas perante a cidade? E ainda o profeta fala em nome de Deus para Davi: e tudo isso, saiba você que você pecou em secreto, mas o que eu farei de maneira pública. E aí toda essa questão depois do cumprimento da profecia, que foi, né, um grande acontecimento que marcou a vida de Davi, aconteceu justamente esse cumprimento da profecia quando Absalão ele vai assumir o trono e vai coabitar com as esposas do pai. Tanto é que quando Davi ele foge de Jerusalém, ele diz: deixa a Arca da Aliança para trás, porque o que eu estou vivendo agora não é algo do acaso, mas é, né, o julgamento de Deus. E até o julgamento terminar, a arca fica lá, o trono fica com Absalão e um dia eu volto. Então, isso aconteceu aqui também e, enfim, essa é mais uma história. Eu vou descer ali embaixo com vocês, a gente já vai ter que terminar a live porque